Olá, estamos dando sequência à escola bíblica aqui pela internet e nessa série estamos estudando o amor como virtude suprema, com base na carta que escreveu João, né? O evangelista João, as instruções que ele nos trouxe através de suas cartas. E hoje nós vamos para a segunda lição, que tem como título Os recursos divinos para a purificação da alma. O que Deus providenciou para nós para o perdão dos nossos pecados, né? Para purificar os nossos pecados. Em Salmos 51, versículo 2, está escrito assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Em 1 João, na primeira carta, conforme escreveu João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ele chama Jesus de o justo, e de fato é, para nos mostrar que existe um justo, um que veio como homem e permaneceu justo, sem pecado, passou por uma condenação que não era dele, era nossa, pagou por pecados que não era dele, mas era nosso, para que nós pudéssemos então ter a nossa reconciliação com Deus, porque vivíamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Pelas nossas transgressões já estávamos condenados com o mundo. Mas Jesus, como advogado fiel, ele nos defende diante de Deus, né, mostrando que ali nas mãos ainda guarda as marcas da cruz, né, como prova do amor e da misericórdia dele e de Deus para conosco. Assim, nós nos tornamos diante de Deus justos e santos, perfeitos, limpos, né, sem qualquer culpa, sem qualquer pecado. Então, esse é um grande mistério da fé cristã. É os nossos pecados serem perdoados, não por esforço nosso, não por qualquer sacrifício nosso, não por uma atitude nossa. Os nossos pecados são perdoados puramente pela fé que nós temos, que Jesus é o Filho de Deus e que a morte dele naquela cruz foi para o perdão dos nossos pecados. A primeira parte aqui da lição diz a realidade do pecado. E o pecado, ele trouxe uma malignidade para o ser humano, que o ser humano já nasce com essa característica má. Você pode observar que até as crianças mentem, até as crianças brigam, até as crianças se conflitam, mas, no entanto, elas são abertas a perdoar. Elas perdoam uns aos outros, ela perdoa aquela pessoa que agrediu e logo segue a vida normal, né? Jesus até usou esse exemplo para mostrar para nós como deve ser o perdão, né? O nosso perdão também tem que ser como uma atitude de uma criança. A criança chora, esperneia ali, mas ela libera perdão, está perdoada, ela já não se lembra mais daquilo e segue, né? Segue brincando, convivendo ali com aquela pessoa sem qualquer problema. Então, essa natureza decaída que nos acompanha, ela é uma natureza maligna e por isso é pecaminosa e que ela só vai sair de nós com o sangue de Jesus. Não há sacrifício nosso, não há esforço nosso que possa mudar essa natureza, mudar essa característica. Somente o sangue de Jesus é capaz de apagar todos esses pecados, todas essas culpas que nós carregamos. O pecado afetou a natureza humana. Então você pode observar que todas as ações humanas foram alteradas a partir da entrada do pecado. Em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19, o autor da carta fala sobre isso, né? Que as nossas ações foram alteradas por causa do pecado. A partir da entrada do pecado, tudo aquilo que nós tínhamos como ação boa se transformou em ação má. Então nós precisamos e somos dependentes da misericórdia de Deus para que Ele crie em nós uma natureza boa, uma natureza santa, uma natureza reta, uma natureza pura. Só Ele é capaz de fazer isso através do ato de amor e de misericórdia que foi expressada pela vida de Jesus,
que foi revelada através do sacrifício de Jesus. O pecado afetou também o mundo físico, né? Você pode observar que pelo pecado vem doenças, vem enfermidade, vem crises, a natureza reage, a terra ficou má. Você pode ver terremotos, maremotos, vulcões, guerras, né, conflitos, enfim, a humanidade ela perdeu sua característica normal. Ela perdeu aquele senso de uma boa convivência. Você pode ver que as pessoas estão sempre se degladiando, sempre se agalfinhando, sempre se ofendendo, sempre machucando um ao outro, sempre ferindo um ao outro, guardando mágoa, guardando rancor, guardando melancolia, querendo vingança. E essa natureza ela vem de onde? De um ser humano pecaminoso, de um ser humano que não está pronto para perdoar, que não está pronto para jogar para fora aquela maldade que vem pelo pecado, que nos sufoca e nos acompanha pelo pecado. Então, o pecado ele trouxe para a humanidade uma natureza decaída, conflitos, doenças, pestes. A natureza passou a reagir também. Você pode ver que mais do que nunca nós estamos vendo aí as mudanças na Terra, a natureza reagindo de forma diferente, né? Lugares que pouco chovia, agora chove muito. Lugares que tinham muita água, agora está seco. Lugar que era muito frio, agora está derretendo. Lugar que era muito quente, às vezes vem frentes frias aí, mais do que em outras épocas. E isso tudo é uma reação da Terra, é uma reação da natureza em virtude desse senso pecaminoso, dessa cultura pecaminosa que acompanha a humanidade. A parte 2 da lição diz os danos causados pelo pecado. O pecado ele nos destituiu da glória de Deus, né? Ou seja, ele tirou a nossa comunhão com Deus. Lá no Éden você pode ver, lá no livro da Gênesis, que quando o homem estava no jardim, no paraíso, a terra era um paraíso, né? A terra não era como hoje, a terra era um paraíso. Então ali fala que o homem tinha uma relação próxima com Deus, a ponto de Deus descer dos céus para conversar com o homem, para dialogar ali, frente a frente um com o outro. Significa que esse corpo não é o mesmo corpo que estava no Éden. O corpo que estava no Éden era um corpo glorificado que suportava a glória de Deus. Você pode ver que quando Deus aparece para Moisés como chama, como fogo ali naquela sarça, Moisés não suportou a glória de Deus. Ele caiu para o chão, né, com o rosto por terra, porque ele não suportou o brilho, né, aquela intensidade daquela luz que é a glória de Deus. Mas Deus restitui para nós uma nova esperança através do quê? Através do sacrifício de Jesus. E essa é a grande essência do Evangelho. A salvação chegou, os pecados são perdoados e sem a necessidade de qualquer pagamento, porque já está pago, sem a necessidade de qualquer sacrifício, porque já foi sacrificado, e nós não precisamos fazer nada além de crer e confessar, porque Cristo já pagou por nós, Cristo já se fez maldição por nós, Cristo já se colocou como maldito em nosso lugar. Por isso, essa natureza, ela é uma natureza diferente daquela que estava no Éden. Então, o pecado, ele destituiu a glória de Deus em nós, ele trouxe o juízo divino, e o juízo divino sobre nós é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. É isso que fala na palavra de Deus, né? O juízo que vem sobre nós é a morte, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas, através de Jesus Cristo, nós temos esperança de vida eterna. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve as duas cartas, né, para a igreja que estava na Tessalônia, para orientar a respeito da ressurreição.
haverá um dia da ressurreição. E aquelas pessoas que morreram crendo em Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, haverão de ressuscitar. Não para o juízo final, mas ressuscitarão para a vida eterna. Então, os mortos ressuscitarão com um corpo diferente, né? Ressuscitarão com um corpo glorificado, para que assim possa viver eternamente. A terceira parte da lição fala sobre a confissão, a importância da confissão e a confissão como caminho para a vitória. Assim, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E isso é elementar, tá? Não é uma condição que nós podemos ou não aceitar. Pelo contrário, é uma condição que nós temos obrigação de aceitar. Todos nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E como devemos fazer isso? No momento em que pecamos, o Espírito Santo revela para nós. No momento em que pecamos, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele revela na nossa consciência que pecamos, né? Que ofendemos a Deus. O pecado, ele é ofensa a Deus. Mesmo que pecamos contra pessoas, mesmo que pecamos contra a natureza, o nosso pecado é uma ofensa a Deus. Assim, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que somente através do sangue de Jesus somos perdoados de todo mal. A confissão, ela é o que? O reconhecimento nosso de que precisamos arrepender e que precisamos pedir perdão a Deus e que esse perdão será concedido para nós através do sangue que derramou naquela cruz. Na antiga aliança, na aliança com o povo judeu, o perdão do pecado era feito como? O sacrifício de um animal. Geralmente um novilho cevado, um cordeiro, né, ou uma pomba, dependendo do nível social da pessoa, ou da intensidade, né, de pecado que ele queria sacrificar. Então essa pessoa levava um animal, a maioria era um cordeiro, para ser sacrificado. E lá o sacerdote sacrificava aquele animal, derramava o sangue sobre uma fogueira para queimar os pecados. Então, quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus derramou o sangue ali naquela cruz, foi para perdoar os nossos pecados. Foi para que os nossos pecados perdessem o efeito. Assim, como havia um ritual na antiga aliança de sacrifício de um animal inocente em culpa a um pecador, Jesus ali se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se fez ali aquele inocente que derrama o seu sangue para o perdão de um culpado. E esse culpado somos nós. Por isso nós temos que reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Quando nós confessamos a Deus, nós temos algumas bênçãos que nos acompanham. Uma dessas é nos tornar nova criatura. E o que é ser uma nova criatura? Quando nós arrependemos e confessamos os nossos pecados a Deus, esses pecados já não existem mais. O sangue de Jesus, aquele sangue carmesim, aquele sangue vermelho, cobre todo o nosso pecado. E Deus olha para nós como pessoas puras, como pessoas purificadas por aquele sangue que derramou na cruz. E isso é uma grande bênção para nós que cremos em Jesus e aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque nos tornamos nova criatura, ou seja, aquela natureza pecaminosa já não tem mais poder para nos condenar. Aquela natureza pecaminosa já não tem mais domínio para nos condenar. E nós estaremos já livres e desimpedidos para uma convivência íntima e próxima com o Senhor. A quarta parte da lição fala: Jesus é a nossa propiciação. O que é propiciação? É tornar favorável. Então Jesus se torna favorável a nós.
ele se torna suficiente para nós. O ritual da propiciação era aquele que eu falei agora há pouco, em que fazia um sacrifício de animal e pegava aquele sangue e espirrava, né, sobre o fogo, espirrava sobre a fogueira. E Jesus ali naquela cruz, o sangue dele espirrou naquela cruz, cruz de madeira. E ali, ao espirrar aquele sangue naquela cruz, estava tornando-se propício para nós pecadores, estava tornando-se favorável para nós, estava se tornando aquele que promove a nossa reconciliação com Deus, aquele que consegue fazer com que nós voltamos para Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado de nós, ele é aquele que nos tira de toda a maldição, né, que nos transforma em pessoas santas, puras e retas, que nos transforma em pessoas purificadas, para que nós possamos então nos apresentar a Deus como pessoas santas. Lá no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma revelação de Cristo como o Cordeiro de Deus, como o Messias anunciado pelos profetas, como aquele que foi anunciado que viria para tirar o pecado do mundo, o justo sem pecado que viria para se fazer maldição no lugar de todo pecador. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, com o sangue de Jesus, nós fomos novamente reconciliados com Deus. Através do sangue de Jesus, nós voltamos para Deus, nos reconciliamos para Deus. E também não podemos esquecer que Jesus é revelado na Bíblia como nosso advogado, né? Como aquele que nos defende diante de Deus. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pedro reafirma a mesma palavra afirmada por João na sua primeira carta, nos dando então a certeza de que Jesus é que intercede por nós para o perdão dos pecados. Então não existe outro ou outra que possa interceder por nós em nosso lugar. Somente aquele que passou pela cruz. Somente aquele que se fez maldição em nosso lugar. Somente ele pode nos purificar, somente ele pode tirar o pecado do mundo, somente ele pode nos trazer de volta a Deus, né? Nos ligar novamente a Deus. E nós, cristãos, temos esse privilégio da reconciliação com Deus, do perdão dos nossos pecados, através de Jesus Cristo. E o que é mais importante, além de purificar o nosso pecado, o ato de Jesus ali na cruz também nos deu o direito da nossa regeneração. O que é a nossa regeneração? A nossa mudança de vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos então a viver ali um mover do Espírito Santo em nós, de forma que nós vamos mudando, que a nossa característica vai mudando, que a nossa velha criatura vai mudando e vamos nos transformando em pessoas novas, em pessoas diferentes. E assim nós vamos conquistando uma natureza diferenciada, uma natureza que revela Cristo em nós. E para isso nós temos que ser o quê? Obedientes à palavra. Obedecer o Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra do Senhor Jesus, para que nós então possamos viver e colocar em prática em nossas vidas a bênção da purificação e da regeneração, nos tornar uma nova criatura, nos tornar uma pessoa diferente, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo escreve que Jesus é aquele que intercede por nós e ele é aquele que diante de Deus fala em nossa defesa. Então não existe outro ser, outra pessoa,
a qual nós vamos direcionar as nossas orações. Não existe um outro ser nem outra pessoa a qual nós vamos pedir pelo perdão dos nossos pecados, pedir a intercessão junto a Deus. Em nossas orações, temos que pedir a Deus em nome de Jesus, porque foi Ele que passou pela cruz, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que viveu sem pecado, foi Ele que não pecou para que passasse por aquela cruz como inocente. Não existe outro, né? Não existe outra. A Bíblia fala que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, lá de Adão até o último que vier, todos pecam. Um único não pecou, Jesus Cristo. Por isso, ele se passou como inocente naquela cruz, né? Ele foi crucificado como um ser inocente. Está ali no julgamento do governador, né, no julgamento romano, em que ficou claro que não havia pecado. E Pilatos lavou as mãos, ou seja, eu não vejo culpa nesse homem. E entregou para que os judeus crucificassem conforme as regras judaicas e não conforme as regras romanas. Que pelas regras romanas não havia culpa, não havia pecado. Da mesma forma que pelas leis judaicas também não havia. Cristo cumpriu a lei. Quem é capaz de cumprir os mandamentos? Ninguém. Ninguém cumpriu, ninguém consegue cumprir os mandamentos. Mas ele cumpriu. Ele cumpriu. E por isso, ele foi o justo que nos comprou para a justiça. Por isso, ele foi o fiel que nos comprou para a fidelidade. Por isso, ele foi o santo que nos comprou para a santificação. Amém? Então, para concluir, vamos ter consciência de que o pecado é um mal que atinge toda a humanidade. O pecado, ele é incontrolável. O pecado, ele vai acontecer. Por isso precisamos de Jesus. Por isso somos dependentes de Jesus. Por isso precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque é a única forma de alcançar a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. É através do sacrifício da cruz. É através do sangue inocente que foi derramado na cruz. É através daquele Cordeiro de Deus que nos comprou com alto preço. Preço da sua vida. E o que é mais importante? O mais importante é que, assim como ele ressuscitou no terceiro dia, nós também haveremos de ressuscitar. Assim como ele saiu daquele túmulo para a vida, nós também haveremos de sair do túmulo da morte para a vida eterna. Tudo isso pela graça de Deus. Tudo isso pela misericórdia de Deus. Que essas palavras possam te abençoar e vamos dar sequência a essa série aqui da Escola Bíblica para que nós possamos crescer o conhecimento, crescer a fé, crescer o entendimento da palavra e assim ser bem-aventurados e assim ter a misericórdia de Deus em nossas vidas. Obrigado pela audiência e se inscreva aí no nosso canal, né? Clica no sininho aí para que quando colocarmos outro vídeo você seja notificado. Você que acompanha pelo notebook, pelo Facebook, você também curta a nossa página, né? Vai lá, entre lá como um membro da nossa página para poder acompanhar e receber as notificações. E Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um que acompanhou essa aula. Próxima aula, lição número 3, observando os mandamentos de Deus.